segue em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andarei triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para minha vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor eu quero estar. Uma boa noite a todos vocês. É sempre bom ver o povo de Deus na casa de Deus, louvando e adorando a Ele pelo seu amor, sempre pelo seu cuidado, por sua presença, por suas bênçãos, enfim, em todos os dias e momentos. Que bom que aqui você veio, para nós assim louvarmos e adorarmos a Ele. E para você também ser fortalecido na ação do Santo Espírito, na fé em Jesus, em todas as palavras e promessas de Deus. Enfim, Deus é a nossa fonte de felicidade. Eu saúdo a vocês nas palavras bíblicas do salmista que diz assim: ó Deus, Tu és a fonte da minha felicidade. E aí o texto adiante diz: eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que você possa, também por esses motivos, louvar e adorar a Deus o Senhor. Quero de forma especial saudar os que nos visitam aqui, que estão nos visitando no culto de hoje. Os visitantes podem levantar a mão, só para serem identificados. Ok? Muito bem-vindos vocês. E também quero saudar os membros da Congregação Cristo aqui de Lajeado, que se unem a nós pela internet, e também visitantes que se unem a nós também pela internet. Lembrando que esse culto do sábado é transmitido, então, pelo Facebook. Passo a avisos de interesse da congregação. Eu quero chamar aqui para o seguinte: não deixem de fazer a inscrição para os cultos e Santa Ceia na Congregação Cristo. Ela pode ser feita online, pelos links ora publicados no Facebook, blog da congregação, ou enviados aí aos membros pelo WhatsApp, o que agiliza, porque daí quando a pessoa fez a inscrição pelos links, ela não precisa vir e fazer a inscrição aqui na porta da igreja, nos bilhetinhos. Se não fez, então pelos links, o incentivo sempre é fazer também a inscrição, então pelo bilhetinho, que também vai ser projetado nesse momento, que aparece na projeção, conforme consta ali então na porta então, da igreja. Por que é importante a inscrição? Porque precisamos sempre registrar os dados estatísticos da congregação. E é a forma, então, da Se Cristo acompanhar também as atividades dos membros na congregação.
Algumas propagandas. Nós temos aí o livro de Concórdia, um livro muito importante para nós cristãos luteranos, que pode ser adquirido aí na porta da igreja, se alguém não tiver e quiser, então, ler este livro. Vale a pena, com certeza. São documentos importantes, confessionais, então, da igreja luterana. Também os devocionários para o ano que vem já estão à disposição. Os 5 minutos com Jesus, ao valor de R$ 28, e o Castelo Forte, pelo preço, então, de R$ 25. Cultos todos os sábados e todos os domingos, sábados às 18 e domingo de manhã sempre às 9 horas. No próximo sábado, após o culto, teremos juventude. Então, no dia 11, então, sem ser nesse sábado, no outro sábado, após o culto, teremos juventude aqui na congregação. Destaco ainda que amanhã, domingo, às 14h30, temos culto em Moinhos d'Água. 18 horas, líderes do PEN aqui na congregação. 19h30, reunião da diretoria da congregação. Na terça-feira, teremos às 9 horas, reunião dos pastores do DISAT, do Distrito Alto Taquari. Vai ser aqui, aliás, vai ser online. Foi uma decisão dos pastores, não será mais aqui em Lajeado, na congregação Cristo, mas essa reunião será, esse encontro será online. E na terça-feira, 19 horas, estudo bíblico Grupo Americano. Quarta-feira, estudo bíblico com transmissão pelo Facebook. Na quinta-feira, de tarde, 14h30, reunião das servas aqui na congregação. E na quinta-noite, 19h30, estudo bíblico Grupo Estrela. E sexta-feira próxima, dia 10, 19h30, reunião do Departamento de Leigos da congregação. E próximo sábado à tarde, 13h30 às 15h30, instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano juntos, e após Juventude Mirim. Teremos também os nossos PES, os nossos estudantes do seminário conosco, nos assistindo também no próximo final de semana. E próximo domingo, então nós temos previsto aí estudos bíblicos, ou conforme orientações, então, dos líderes de cada grupo, né? O Moinhos d'Água e o Montanha 1, né? O Montanha 1, que sou eu que dirijo, também tem então um estudo no próximo domingo de tarde, às 14h30. São esses os avisos. Nós queremos iniciar o culto cantando então o primeiro hino, Grande Deus, o teu louvor. A terceira estrofe do hino, por ser adoração à Trindade, a cantaremos em pé. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remida em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, sem cessar rendida, infinita é seu amor, cantem todos teu louvor. Queremos assim invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, nós sabemos pela palavra de Deus que o pecado que trouxemos para o mundo trouxe as calamidades, as tribulações, as desgraças, a morte terrena e a morte eterna. O pecado também, por vezes, ele nos cansa, ele nos traz tristeza, ele tira as nossas forças. E o próprio salmista, ele diz: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. A partir do amor de Deus, do perdão de Deus, vem também o ânimo, a coragem, a força, a alegria de viver. Por isso, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, com exceção dos familiares de Dona Hilga Schnack, os demais podem se assentar. Justamente para o momento, então, em memória, nós, neste instante, então, lembramos, aqui, diante da congregação, o chamado de Deus a Dona Hilga Schnack. Ela nasceu em 20 de setembro de 1930, em Arroio do Meio, filha de Conrado Imisch Filho e Otília Imisch. Fora batizada em 14 de dezembro de 1930, em Arroio do Meio, pelo pastor Edvino Herle. Confirmou a sua fé em 13 de dezembro de 1944, também em Arroio do Meio, por ocasião também junto do pastor Edvino Herle. Vindo de transferência para a Congregação Cristo em 10 de maio de 2014, então vindo então da Congregação São Paulo de Arroio do Meio para ser membro então aqui desta congregação. Fora casada com Eurico Schnack em 20 de dezembro de 58, que faleceu então em 13 de outubro de 2011. Então no casamento
Dona Hilga fora abençoada, então, com os filhos, a Margot Susana Schnack Herrle e o Heinz Ruben Schnack. Veio a falecer, então, no dia 26 de outubro de 2000, agora desse ano, então, aos 40 minutos, lá no lar do idoso Bom Pastor Amai, então, de Arroio do Meio, aonde estava por 40 dias internada, então, naquela clínica, naquele lar. A causa do óbito, causas de morte natural, acidente vascular cerebral. Atingiu a idade de 93 anos, 1 mês e 6 dias. E fora sepultado, então, no dia 26 de outubro, às 17 horas, no cemitério luterano de Bela Vista, Arroio do Meio. Deixando, então, enlutados. Então, a Margot, o filho Heinz, o genro Jairo, também neta Gabriela, sobrinhos e demais familiares, então, e amigos. Agradecimentos a todos que de alguma forma estiveram presentes também na vida de Dona Hilga, acompanharam ela e que também agora continuam na vida então dessa família. E que vocês possam se sentir abraçados, então por nós, aqui pela congregação Cristo, em todos os dias, que possam seguir com Jesus na certeza de estarem juntos lá na festa um dia, lá no céu também, quando a vossa hora chegar. Queremos falar com Deus em oração. Nos coloquemos então em pé. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Neste momento te agradecemos por todas as bênçãos que durante a vida concedeste à nossa irmã, agora adormecida, a Hilga Schnack. Especialmente pela graça de haveres levado ao conhecimento de teu amado Filho, Jesus Cristo. Conforta agora a família, conforta as pessoas entristecidas no teu amor e anima-os com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição para a vida eterna. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Especialmente, querida família enlutada, que possam seguir com Jesus. Pois Dona Hilga sempre dizia, em Jesus amigo temos. E assim ela cantava. E com certeza essas palavras vão ecoar na mente e no coração de vocês. E que pelo Espírito Santo, essa frase, essa afirmação, esse hino, possa trazer essas certezas, renovar você sempre nessas certezas tão bonitas que só Jesus traz nesta vida e para a eternidade. Então, em Jesus, amigo temos, como dizia e cantava a Dona Hilga. Então, sigam com Jesus e sigam bem, querida família enlutada. Nós queremos, neste momento, dar sequência com o salmo do culto, que é o Salmo 43. Um versículo oficiante e outro, então, a congregação. Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito?
Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. De amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já enviaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai, como é bom saber que em Jesus nós somos os teus filhos para sempre. Em Jesus, tu estás conosco em todos os dias e momentos. E te somos agradáveis aqui diante do teu altar, onde tu vens a nós também com a tua santa palavra neste momento, para nos orientar e fortalecer na fé. Age em nós pelo teu Santo Espírito, e que, a partir de tua santa palavra, possamos crescer nos frutos tão importantes para nós vivermos, sermos felizes e te servirmos como instrumentos em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontra-se em Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 12. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhe dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão escuridão. Em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá o poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecadores e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue.
As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. A leitura da epístola encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora, pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pelas autoridades do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia, a outra por os céus, as santas escrituras, estrelas da amplidão, revelam Jesus Cristo, oráculos divinos, bem claros nos mostrais, acenda da esperança de glórias celestiais, por vós assim levados, a fonte ao pé da cruz, alívio e paz achamos, na graça de Jesus. Oráculos divinos, em
O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo de número 12, que neste momento leio diante de vós. Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amaram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras que eles copiam e amaram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se compadece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Até aqui o Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento confessarmos a nossa fé em conjunto, conforme seguem então as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Esse é o momento da escola dominical. Todas as crianças, elas vêm para a frente. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Uma de cada vez. Sim, isto. Muito bem, agora vocês podem juntar as mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino.
perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado savos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado savos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado savos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos em Jesus, a partir do qual, de fato, temos uma fonte de felicidade nesta vida e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus estimados irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Como vocês estão se sentindo no dia de hoje? Como vocês estão se sentindo aqui neste momento, também aqui na igreja, diante do altar? Vocês estão alegres? Vocês estão tristes? Enfim, vocês estão bem? Como vocês estão? Qual é a tua situação, querido irmão, querida irmã? É fato que Deus sabe muito bem da tua situação. Ele sabe o que se passa na tua mente, no teu coração. Ele sabe o que você está enfrentando, o que você está vivendo. Mas sabemos que tem muitas coisas aqui que de fato neste mundo vêm e tiram a nossa alegria, a nossa felicidade no dia a dia da nossa vida. Tem muitos atrapalhos. Mas que atrapalhos são esses? Bom, quando nós olhamos aí para a palavra de Deus, nós vemos que o pecado e as suas consequências, né, são os grandes atrapalhos dentro da história da humanidade, desde Adão e Eva. Mas nós estamos em Jesus como filhos de Deus, como povo de Deus, desde o nosso batismo, e somos alimentados nesta fé. É verdade? Você é um filho de Deus em Jesus desde o dia em que foi batizado.
Você é alimentado nesta fé pela palavra, pela Santa Ceia continuamente. E é preciso que você continue sendo alimentado continuamente nesta fé, em Jesus, continuamente na palavra e na Santa Ceia, que você aproveite essas oportunidades que Deus lhe concede. Por quê? Porque, infelizmente, o pecado continua presente aqui no mundo. E as consequências dele continuam presentes aqui. Em preparação ao momento da confissão, eu citei palavras do Salmo 32 para vocês. E essas palavras, elas me chamam muito a atenção. E o texto diz aqui: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. O que pode, ora, nos levar a ser tomados talvez pela tristeza, pela infelicidade, pela insatisfação, pelo desânimo. O Salmo 32 diz que o pecado é um grande problema. Pode ser um grande problema. Aliás, pode ser a grande causa, diretamente falando. No sentido geral, ele é. Porque desde o pecado entrou no mundo, veio as tribulações, as calamidades, as desgraças, as situações diversas, por fim a morte terrena e a morte eterna. Mas em Jesus nós somos tornados filhos de Deus e temos a perspectiva do céu na hora da morte. E aqui a perspectiva da presença de Deus, certo? E Deus sempre vem e nos alimenta na fé pela palavra e pela Santa Ceia. Mas se nós, ora, insistirmos no caminho errado, no caminho do pecado, nós somos orientados na palavra o que é pecado, o que é errado. Tem coisas de fato que nós por vezes não sabemos, temos dúvidas. Puxa, será que isso é certo? Será que isso é errado? Mas há pecados que, ora, cometemos conscientemente. E pior, gostamos de cometer. Porque somos levados pela vontade do diabo, do mundo, da nossa própria carne, que por vezes prefere aquilo que é ruim. E quando persistimos no caminho do pecado, sabendo que estamos indo contra a vontade de Deus, que podemos trazer ainda mais consequências sobre nós, devastadoras, aí o que acontece? Por vezes ainda Deus pode pôr ainda o dedo sobre nós, fazer com que a gente sinta ainda mais cansaço por causa do pecado. Talvez desânimo, falta de forças. Como o salmista diz, como o sereno que seca no calor do verão. Viver no caminho errado é uma coisa boa? Não é. Ainda mais que nós que sabemos aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, o caminho do pecado, ele é devastador, é destruidor para nós cristãos, povo de Deus. Talvez muitos vão seguir as coisas erradas, vão sentir orgulho, contar vantagens das coisas erradas, dos descaminhos. Mas o cristão não. Ele sofre pelo descaminho, pela fragilidade, pelo pecado. Então, quando ele insiste nesse caminho, ele vai na contramão de Deus, se põe contra Deus e sente ainda mais as consequências. Eu gosto de dizer o seguinte: os momentos mais difíceis da minha vida não foram os momentos em que enfrentei as maiores tribulações, mas foram os momentos em que, pela minha vontade, insisti na contramão de Deus. Os momentos mais difíceis foram os momentos em que eu estive mais frágil e fraco na minha fé. Quando ora, talvez não me alimentei devidamente na palavra, na Santa Ceia, como deveria. De repente alguém possa pensar, puxa, o pastor viveu situações assim? Claro. E aliás, quem de nós, ora, não viveu? Em alguns aspectos,
Com certeza, somos humanos, vocês e eu. Mas qual é o caminho para esse alívio? Nos desvencilhar do pecado que nos atrapalha e se agarra firmemente em nós. E aí continuar a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Hebreus 12, o versículo 1. Sim, mas como a gente vai se desvencilhar, se livrar desta carga, desse peso extra nas costas, na mente, na consciência? Que pelo Espírito Santo a gente sempre reconheça o que é o pecado. E que a gente saiba que o pecado leva para o inferno no final e que aqui destrói o nosso ser, a nossa alegria, a nossa vida com Deus, com nós mesmos e com o semelhante. E que pelo Espírito Santo possamos sempre pedir o perdão de Deus. Ó Deus, me perdoa os meus pecados por Jesus que morreu na cruz. Me alivia os meus ombros. Renova o meu ânimo, a minha alegria de viver. Me ensina-me a viver de acordo com a tua vontade. Me permita sentir alegria pela salvação, pelas tuas palavras e promessas, pelo teu abraço, pelo teu cuidado e pelas dádivas que tu me concedes. Isso é um outro aspecto bem interessante. Mas talvez possamos aqui pensar também em como nós olhamos a vida no dia a dia, no que prendemos os nossos olhos. Por vezes, nós olhando para as coisas erradas, ou seja, prendendo os olhos naquilo que não deveríamos, também isso pode nos comprometer com relação à nossa alegria. Em Lamentações, capítulo 3, o profeta, pelo Espírito Santo, ele escreve: eu lembro da tristeza, da solidão, das amarguras, dos sofrimentos, eu penso nisso e eu fico abatido. Quando a gente prende os olhos nas coisas ruins da vida, na tristeza, ora na solidão, nas amarguras, nos sofrimentos, como nós vamos seguir a vida? Será que isso vai nos trazer alegria? Não, não vai. Se prendermos os olhos nas coisas ruins da vida, nós vamos ser tomados pela tristeza. Se a pessoa não está bem e fica só olhando notícias de desgraças, tragédias, calamidades, ou fica só refletindo sobre as suas coisas ruins, as coisas ruins que estão à sua volta, e fica se alimentando delas, vocês acham que a pessoa vai estar bem? Vai estar feliz? É claro que não. Ela vai ser tomada pela tristeza, pela insatisfação, pela infelicidade. Mas o próprio texto aqui diz assim: a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. E Deus é tudo o que tenho. E por isso eu confio nele. E o Senhor é bom para todos os que confiam nele. E o melhor sempre é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Quando? Quando tenho sofrimento. Quando vem aquelas situações em que por vezes nós somos ofendidos, agredidos, insultados, rejeitados. Talvez de alguma forma aprisionados, massacrados. Eu li palavras-chave aqui do contexto de Lamentações. E quando nós olhamos para o Salmo, o contexto justamente é semelhante. Aqui fala em inimigos, ossos que doem, tristeza, aflição, desesperança, coração abatido.
Porque quando nós vemos, na NTLH, nós vemos aqui no título, fala primeiramente a oração de um homem longe da pátria. Ou seja, estavam escravizados, em sofrimentos, mas também tem uma observação bem interessante. É continuação do Salmo 42, o Salmo 43. Aqui fala de perseguição por causa da fé, pessoas traiçoeiras, perversas, enfim, abandono, sofrimento, inimigos, descaminhos, ou estar longe de casa, longe da terra, estar longe do altar do Senhor, do templo de Deus. E aqui o texto coloca isso como de fato é, catastrófico, triste isso. Por quê? Esse contexto é um contexto de desesperança. Mas ele olha e diz: ó Deus, Tu és a fonte da minha felicidade. Sim, Tu és a fonte da felicidade. Tem outros textos que nós lemos: Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da esperança. Jesus Cristo é a fonte da água da vida, que traz para nós o que a gente precisa para viver e ser feliz. Como podemos insistir em querer ser felizes longe de Deus? Longe da fonte, da água, da vida, da esperança, da felicidade, que é Jesus? A partir desta fonte, o Espírito concede para nós amor, concede para nós alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Mas eu destaco aqui alegria, ou seja, felicidade, satisfação, bem-estar. Então o que a gente precisa de fato para ser feliz é continuar em Deus em todos os dias, porque Deus de fato é a fonte da vida, é a fonte da esperança, é a fonte da nossa esperança. Sim, esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sim, mas especialmente esse Deus Filho, a partir do qual todas as palavras e promessas se cumprem. Quando a Bíblia diz que Jesus é a fonte, sim, no Evangelho, sim, ela é a fonte. O Espírito Santo é a água da vida, que nos renova na vida, na esperança, na fé e nas certezas maravilhosas que nós temos. Então, qual é o caminho para nós vivermos e sermos felizes? Para nós vivermos melhor, superando as dificuldades, as tribulações, as situações reais em todos os dias e momentos? Talvez até enfrentando os momentos de doença, os momentos diante da morte, talvez, de nossos queridos ou da nossa própria morte. Nós precisamos continuar sendo alimentados na nossa fé, que recebemos por ocasião do batismo, alimentados pela palavra muito especialmente, alimentados pela Santa Ceia, porque quanto mais fortalecidos, ou seja, quanto mais bebermos dessa fonte, melhor para nós. Melhor nós vamos viver, nós vamos perceber a vida verdadeira, a esperança que temos nesta vida e para a eternidade, o consolo, o abraço, ou seja, nós vamos viver as certezas que só Deus pode dar. Apesar dos contextos por vezes complicados, porque, de fato, Deus, Ele revela a sua luz, a sua verdade, o seu caminho, as suas palavras e promessas. Ele de fato nos supre no que precisamos.
E verdadeiramente felizes somente em Deus podemos estar. E motivados por isso, nós vamos te louvar, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. E que pelo Espírito Santo possamos sempre ser motivados e direcionados à palavra e aos sacramentos, para que o Espírito faça o seu trabalho em nós e a partir de nós, para que nós vivamos essas certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade, e para que os nossos olhos estejam firmes nas palavras e promessas do nosso Deus, que temos justamente por graça e amor do nosso Deus, e que jamais venhamos cair talvez nas garras daqueles que mercadejam o Evangelho, daqueles que iludem as pessoas, ou que negociam bênçãos, satisfação, ou buscam ser agentes de negociação com Deus, das palavras e promessas dEle, que aliás nós temos, pela graça e o grande amor dEle em Jesus. Que Deus nos guarde justamente nisso, e que possamos assim seguir vivendo a vida de acordo com as orientações de Deus cada vez mais, e sendo consolados no perdão diante daquilo que nós não fazemos, mas que possamos buscar viver essa vida que agrada ao nosso Deus cada vez mais, quer estejamos na igreja, quer estejamos na família e no mundo. Que você possa em Deus ser fortalecido, alegrado, viver com satisfação, em nome de Jesus, a partir do qual de fato Deus é a fonte da nossa felicidade eterna. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Confio no Senhor, que não vai falhar. Sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que eu abro o céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer, o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Para viver tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal viver tanto faz, encontrarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei.
Queremos, neste momento, falar com Deus em oração. De forma especial, pedimos por todos os idosos, por todos os enfermos, enlutados. Queremos também agradecer a Deus por todos os aniversariantes, da semana que passou, da próxima semana. Temos algum aniversariante aqui presente da semana que passou, da próxima semana? A Márcia, muito bem, levantou a mão aí, então a Márcia, então também uma aniversariante. Eu quero também destacar aqui, então, nós temos vários aniversariantes aqui nesses dias, mas de forma especial eu quero destacar também, temos a Celita Hirt, que também no dia 5, então, completa mais um ano de vida. Então, orar a Deus por ela, que com 59 anos de idade, está seguindo a sua vida nas mãos de Deus. Então, nós queremos orar também por ela, e muito especialmente ainda também por Dona Iris Zontag, que também no dia 5 completa os seus 85 anos, então, de idade. E ao orar e mencionar por esses aniversariantes, de forma especial, pedimos e agradecemos a Deus por todos os demais. Também queremos pedir pelo Christian Michel Pires, que aqui está, pedir que Deus o fortaleça, para que ele possa seguir em felicidade, viver novos dias e bons momentos na sua vida. De forma especial, oremos também por ele. Seguimos conforme segue na projeção. Erguemos nossos olhos a Ti, ó Senhor, que criaste céu e terra. Guardaste-nos enquanto dormíamos na noite passada. Guardaste-nos de todo o mal, preservaste nossas almas. Em meio às tribulações, tens sido nossa fonte de ajuda infalível. Libertaste-nos do peso dos nossos pecados, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas tuas inúmeras bênçãos, nós te agradecemos de todo o coração. Confessamos, ó Senhor, que apesar de tuas bênçãos e tua misericórdia, temos te oferecido os nossos pecados. Embora tenhas nos assegurado que cada palavra nas tuas escrituras foi inspirada pelo Espírito Santo, não o podemos entender perfeitamente. Ficamos conturbados quando não podemos desvendar a profundidade e a altura da tua infinita verdade. Confessamos que na tentativa de resolver nossos problemas, muitas vezes apelamos para a razão humana. Em vez de procurar as respostas na tua palavra, em nosso desejo de sermos modernos, sentimos coceira nos ouvidos por novas doutrinas. Apesar de teres ordenado que orássemos sem cessar, temos sido omissos em fazê-lo. Falhamos em usar regularmente os meios da graça para o fortalecimento da nossa fé. Por estes e outros incontáveis pecados, perdoa-nos, ó Senhor. Que o teu Espírito Santo guie nossas mentes finitas à tua infinita verdade. Ajuda-nos a ser fiéis aos teus mandamentos. Dá-nos constância na oração e fé para crer que tuas bênçãos virão. Abençoa o presidente do nosso país, o Congresso Nacional, os governadores estaduais, o prefeito e os demais líderes em nosso município. Abençoa nosso país com paz e ajuda-nos a viver em harmonia com a tua vontade. De forma especial, ó Deus, te pedimos por todos os idosos que sofrem no avançado da idade, por vezes com a fragilidade, ou até lutam com a doença. Não desampares os teus servos que estão avançados na sua idade. Tu sabes quantos e quais são, Senhor, e nas tuas mãos os colocamos. Também queremos neste momento te pedir por todos os enfermos. Conceda, Senhor, a cura àqueles que tu quiseres curar. Aqueles que tiverem que carregar a cruz, que não lhes falte a força, o ânimo e a coragem, que jamais venham desanimar ou desesperar.
e aqueles, Senhor, que tu quiseres levar, Senhor, os colocamos nas tuas mãos, certos de que tudo tu diriges sempre pelo melhor na vida de cada um. Enfim, Senhor, tu sabes também desses teus servos, do teu povo enfermo e atribulado. Queremos de uma forma muito especial nesse momento te pedir pelo teu servo Christian Michel Pires, que aqui também está diante do teu altar. Senhor, conforte e fortaleça ele dia a dia, que ele possa seguir nas certezas que somente tu podes dar, que ele seja renovado pelo Espírito Santo, no amor, na alegria, na paz, na paciência, na coragem, na força para seguir em frente, servindo como instrumento teu na igreja, na família e no mundo. Enfim, Senhor, entregamos aos teus cuidados o Christian, certos de que tu estarás com ele em todos os dias e momentos, e que bons e novos dias virão na sua vida. Também, Senhor, nesse momento queremos te agradecer por todos os aniversariantes desta tua família da fé, a família Cristo aqui de Lajeado, muito especialmente. E te rogamos, ó Deus, os continues abençoando na tua graça e teu grande amor. Esteja especialmente com a Celita Hirt, também com a Iris Erna Zontak, e ao mencionar esses aniversariantes, ainda, Senhor, te pedimos por todos os demais. Continues abençoando e guardando. Assim, também a Márcia Ritter, que aqui está diante do teu altar. Continue aguardando e abençoando. E assim também a todos os demais aniversariantes, teus filhos, teu povo, que também nesse momento se une a nós, muito especialmente em oração. Obrigado por tudo. E, Senhor, continue ao lado de cada um deles, renovando-os na fé e no amor, dia após dia. Também nesse momento, tu sabes de cada um que aqui está diante do teu altar. Colocamos a nossa vida diante de ti, certos de tua bênção. Esteja também com todos os enlutados, conforte e fortaleça, muito especialmente os enlutados da família da Dona Hilga Schnack, que tu levaste dessa vida, então, para a eternidade. E também todos os demais enlutados, que lembram os seus queridos, que possam também viver em satisfação, a certeza de um reencontro por Jesus. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe então a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento da Santa Ceia e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, trazendo para nós o ânimo, a alegria, a força que precisamos para vivermos e sermos felizes. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Todos podem se assentar. A distribuição conforme o costume da congregação, instrumentistas, depois a congregação em duas fileiras,
vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus os ama e seu perdão sempre salvará. Poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém.
queremos render graças ao nosso Deus conforme segue. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, porque tão maravilhosamente nos sustentas o corpo e a alma. Queremos servir-te com alegria no lar, na igreja e na sociedade, vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando o teu santo nome. Em palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedeste. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus, eternamente. Amém. Que Deus nos faça lembrar do passado para sermos agradecidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos faça viver o presente para sermos responsáveis pelos dons materiais e espirituais que recebemos. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça olhar para o futuro com fé e esperança. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus, de fato, é a fonte da vida, da esperança, da felicidade, aqui e para a eternidade. Vamos com Ele. Sigam com Jesus e sigam bem. Cumprimento a todos na saída.